Domenech Torrent fala sobre a partida de ontem, a grande vitória em cima do Bahia por 5-3. Dupla do Flamengo recebe sondagem do mercado árabe, mas já tem propostas devidamente recusadas. Tudo isso e mais um pouco a partir de agora, na Rapidinha de hoje. Vamos embora. Salve, salve, muito bom dia. Está começando mais uma Rapidinha do Zona aqui no canal Zona Rubro-Negra, nesta manhã de quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020. Manhã maravilhosa, né? Afinal de contas, ontem à noite tivemos mais uma vitória do Flamengo fora de casa, em cima do Bahia, por 5-3 lá em Salvador. Segunda vitória consecutiva e, obviamente, também fora de casa, o que é importantíssimo. Afinal de contas, são 6 pontos em 6 pontos disputados como visitante e, obviamente, isso conta demais, principalmente visando o segundo turno, onde essas duas partidas acontecerão no Maracanã. Então, se você ganha aí mais 6 pontos nela no segundo turno, são 12 pontos vencidos em 12 disputados, e isso é sempre muito importante. Né? O que você achou dessa partida de ontem? Né? Os meninos ontem comentaram, né? O Rodrigo, o Cleitinho, o Alan, o Marcão comentaram no pós-jogo de ontem, né? Flamengo 5, Bahia 3, mas eu também quero saber a sua opinião aqui embaixo no Rapidinha, né? Muito legal, vamos que vamos, porque hoje a gente vai falar sobre tudo isso que a gente já falou no início, né? Que eu passei para vocês o que a gente vai comentar, e a gente começa falando desse jogo de ontem, né? Após a partida, o técnico Domenech Torrent falou na sua coletiva alguns pontos, e eu trouxe o mais importante para destacar para vocês aqui. O Flamengo, que já chegou no Rio de Janeiro, chegou por volta das 3 horas da manhã, e de acordo com o técnico catalão, né, na sua coletiva pós-jogo, ele destacou exatamente essa pegada de viagens e jogos e treinos, e não tem descanso, né? Como a gente já está cansado de saber, o calendário que já era apertado normalmente, por causa desse ano turbulento que 2020 está sendo, o calendário ficou ainda mais apertado, e o futebol, obviamente, sofre na mão dessas datas muito próximas, sem tempo de descanso, mas também com pouco tempo de treinamento. Afinal de contas, o Domi ontem à noite, no caso, afirmou de que hoje terá mais um treinamento por volta das 4 horas da tarde. O Flamengo, que chegou às 3 horas da manhã, treina 4 horas da tarde, já visando o próximo confronto, que é contra o Fortaleza no Maracanã, neste sábado, dia 5, às 19 horas. Isso é muito importante, afinal de contas, são muitos jogos dentro de um pouco espaço de tempo, né? Ou seja, tem um pouco espaço para treinamento. Querendo ou não, até esse rodízio que o próprio Domenech cita na sua coletiva pós-jogo, esse rodízio continuará acontecendo, como foi ontem e como foi na última partida também contra o Santos, né? E você, torcedor, o que você tem achado desse rodízio desses jogadores? Ontem entrou com mais uma escalação com poucas mudanças, mas acredito que mudanças corretas, né, com uma escalação bem feita. Falar depois do jogo vitorioso é muito fácil, mas não inventou muito, né, daquelas diferenças brutais que a gente tinha visto nos outros jogos, né? Foi uma mudança um pouco mais pontual, principalmente visando os desfalques da partida de ontem, né? Aquelas todas que a gente já discutiu no Zona Rubro-Negra durante essa semana. Mas é muito importante destacar que o tempo não para. Afinal de contas, o próprio técnico Domenech Torrent destaca essas 2 vitórias consecutivas, dizendo que o time precisava dessas 2 vitórias, e de fato precisava. O Flamengo precisa correr atrás do tempo perdido, né? Perdeu tempo com a troca do técnico, demora da chegada do técnico novo, pouco tempo de trabalho para esse técnico novo implementar as suas ideias, as suas visões de jogo, né? E aí o Flamengo já tem alguns tropeços em casa, tem uma derrota humilhante fora de casa para o Atlético Goianiense, que até agora não tem causado nenhuma dor de cabeça a nenhuma outra equipe no Brasil, a não ser só aquela vitória em cima do Flamengo. Então são pontos que o Flamengo precisa correr atrás, né? E com essas 2 vitórias fora de casa, o Flamengo começa a correr atrás dos pontos perdidos e já alcança aí, pelo menos até este momento da Rapidinha de hoje, porque a rodada ainda não terminou, conseguindo uma marca boa, uma subida legal na classificação do Campeonato Brasileiro, né? Na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, e isso é muito legal de ser destacado, como o próprio técnico catalão usou na sua coletiva ontem após o jogo, né? E também citando de que essa viagem rápida de Salvador para o Rio de Janeiro, já chegando às 3 horas da manhã, e no mesmo dia de uma viagem cansativa, depois de um jogo com muita chuva, um jogo com muitos gols, muito pegado,
tem treinamento às 4 horas da tarde, exatamente visando o sistema defensivo para o próximo jogo contra o Fortaleza. De acordo com o técnico catalão, na coletiva de pós-jogo, ele cita que o Flamengo precisa ficar mais ligado durante os 90 minutos. Né? Ele observa um relaxamento por parte da equipe num certo momento do jogo, né? De um certo momento até o final, né? Diga-se de passagem. E a gente viu muito bem isso na partida de ontem e também na partida contra o Santos. Então é preciso ficar ligado, ligar o sinal de alerta com o sistema defensivo. Vencemos bem o Bahia, tivemos uma falha, né, no primeiro gol da equipe do Tricolor de Salvador, mas em compensação o Bahia fez 3 gols, ou seja, precisamos rever aí o setor defensivo, né, para ficar com os trilhos alinhadinhos. E também ele precisa visar também, de acordo com o próprio técnico, visar também o ataque. Afinal de contas, algumas oportunidades foram perdidas e um placar que foi com 5 gols de favor na partida de ontem poderia ser ainda mais elástico se as oportunidades em gol fossem convertidas. E de fato está correto. O Flamengo precisa perder menos gols e convertê-los mais, né? Fez 5 ontem, mas poderia ter sido mais 7, 8, enfim. E ele também destaca essa necessidade e essa vontade do Flamengo de continuar buscando a meta adversária, né? Faz 1, faz 2, faz 3, faz 4, faz 5, não para de buscar o tento do adversário, e isso é muito importante. É aquele Flamengo com aquela filosofia de ganhar, ganhar e ganhar, e fazer, e massacrar o seu adversário enquanto estiver vencendo, não parar de bater no seu adversário. Isso é muito legal, mas eu queria saber a sua opinião. Você é a favor disso também? Você acha que o time tem que dar uma diminuída no ritmo, para fazer aquele jogo que já está meio ganho, transformar em treinamento por causa dessa pouca diferença de data, né, para ter um treinamento mais calmo no Ninho do Urubu, etc. O que você acha desse calendário e com essa filosofia do Domenech de realizar os treinamentos e as partidas nesse curto período de tempo, né? Como você já está cansado de saber, só nesse mês de setembro, por exemplo, são muitos jogos, né? O calendário vai se apertando cada vez mais e a tendência é que a gente veja esse número exorbitante daqui adiante. Né? Mas a sua opinião é muito importante para mim. Deixa ela aqui embaixo, obviamente, se você já é inscrito do Zona Rubro Negra e já tem esse sininho aqui embaixo ativo para você não perder nenhum detalhe da programação do Zona Rubro Negra, beleza? E, obviamente, deixando aquele like se você está gostando desse vídeo. Outra coisa também que me pintou muito ontem, né, na tarde de quarta-feira, foram 2 propostas que chegou para essa dupla que jogou muito na partida de ontem em cima do Bahia, né? Arrascaeta e Everton Ribeiro. Os dois fizeram uma partida excepcional, né? O Everton Ribeiro fez um gol, o Arrascaeta fez 2, né? Também teve 2 gols do Pedro, também que fez uma excelente partida, mas a dupla, né, de articuladores do Mengão, Everton Ribeiro e Arrascaeta, estão recebendo sondagens do futebol árabe. Sim, o futebol árabe correndo atrás do prejuízo. Alguns representantes do Al Nassr estão no Rio de Janeiro fazendo propostas, procurando reforços, né? Um deles também, por exemplo, que eles estão observando é o meia Rodrigo Scarpa, e também observaram aí os atletas do Flamengo. Afinal de contas, os atletas do Flamengo estão sempre no radar de observação por conta dos bons resultados, principalmente nesses dois últimos jogos e também pela campanha 2019-2020, que vocês já estão cansados de saber, né? Mas a dupla aí, teoricamente, de acordo com as informações que foram passadas, cada um deles, né, a proposta do Arrascaeta e a proposta do Everton Ribeiro girava em torno do valor de 15 milhões de euros, né, mais ou menos aí 95 milhões de reais. Né? O Arrascaeta, por exemplo, chegou no ano de 2019 na bagatela de 60 e poucos milhões, né? 64 milhões de reais, se não me falha a memória, posso estar enganado, mas foi um valor como esse, né? E depois do ano de 2019 maravilhoso que ele teve com a cabeça do Flamengo, obviamente ele se valorizou muito mais do que esses 30 milhões aí que estão colocados na proposta. O Flamengo pensa como eu e também recusou a proposta, também de acordo com essas informações dos jornalistas, né? Se não me falha a memória, a proposta pelo Arrascaeta foi vinculada pelo jornalista Diogo Dantas, né, do Grupo Globo, e a proposta recebida pelo Everton Ribeiro foi pelo jornalista Pedro Torre, né? Eu não sei se foi o contrário, né? Se foi o Pedro que falou do Arrascaeta ou do Everton Ribeiro e vice-versa, mas só sei que foram esses 2 jornalistas aí citados devidamente por mim aqui como fontes dessa reportagem. E a proposta do Everton Ribeiro foi a mesma, também 15 milhões de euros, né, em torno de 94 milhões e meio de reais. A diretoria do Flamengo também ouviu essa proposta, confirmou que ela ouve de fato e recusou. Acredita que não é o valor de que eles valem e também de que não há interesse na venda desses atletas. E aí, a dupla do Mengão que você já imaginava está sendo cobiçada pelo mundo árabe. Você recusaria 95, 100 milhões aí pelo Everton Ribeiro e ou pelo Arrascaeta?
Deixe sua opinião aqui embaixo. Você acha que algum dos dois é possível de que seja vendido para contratar um outro com esse dinheiro que supra bem o lugar? Você pensa como o Marcos Braz, por exemplo, como de que não deve vender, não precisa de ter essa venda, acredita que pode lucrar muito mais com os dois no elenco? Deixe seu comentário aqui embaixo, que ele é muito importante para nós, beleza? Vamos curtir mais essa quinta-feira maravilhosa, depois de mais uma vitória consecutiva aí, Flamengo voltando aos trilhos no Campeonato Brasileiro 2020. Vamos que vamos, porque logo mais tem live zona às 21 horas, como você já está cansado de saber, e eu te espero lá. Tamo junto, galera. Muito obrigado. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o like no vídeo, compartilhe com seus amigos se você curtiu e vamos que vamos. Até às 21 horas. Até mais. Tchau.